E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1204. Aí nós temos aí 10 jogos da Série A, 4 jogos da Série B. Do jogo 2 ao jogo 7 são jogos de sábado, 1, 8 ao 14, domingo. Hoje é terça-feira, 16 horas, então vai ter muito time aí jogando terça, quarta e quinta, tá bom? E aí pode ser que mude um pouquinho as tabelas aqui, tá? Tabela não, a classificação. Mas bora lá sem enrolação. Aliás, pessoal, esse aqui é o meu joguinho, tá? É mais para vocês terem uma noção como é que estão os times, tá? Não tenho pretensão que ninguém repita o meu jogo. Até porque são 4.000 pessoas que passam pelo canal por semana. Quer dizer, aí se todo mundo fizer meu jogo, eu não vou ganhar nada, tá bom? E é só para vocês terem uma ideia aqui do que eu faço para mim e tento colaborar com vocês. Bora lá. Jogo 1, Flamengo e Atlético Mineiro. 17ª rodada da Série A. Hoje é terça-feira, como eu falei, né? O Flamengo é o segundo colocado, 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como mandante, 6 vitórias, 2 empates, não perdeu. Esse ano todo, como mandante, 14 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Na Série A, nesses 8 jogos em casa, só levou 1 gol. O Atlético Mineiro é o nono colocado, 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Esse ano, como visitante, 7 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Na Série A, perdeu os 2 últimos jogos. Jogou bem, mas perdeu. Os 5 jogos no Rio de Janeiro entre Flamengo e Atlético Mineiro. 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 vitória do Atlético Mineiro. O último ficou no 0-0. Mas na quinta-feira teremos o primeiro jogo da Copa do Brasil no Maracanã. E é com quem? Flamengo e Atlético Mineiro. Eu vejo aqui o Flamengo tem um elenco bom, tá? Não tem por que ficar poupando seu elenco. E o Atlético Mineiro talvez poupe 1 ou 2 para o primeiro jogo da Copa do Brasil, que vai ser lá mesmo no Maracanã. Joguinho complicado, né? Flamengo e Atlético, depois Flamengo e Atlético também no meio da semana. Mas eu acho que o Flamengo ganha esse jogo aqui, tá? Eu vou de Flamengo. Bora lá, jogo 2, Fortaleza e Bragantino. 17ª rodada da Série A. O Fortaleza é o 19º, 2 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. No Ceará, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Esse ano, como mandante, não está tão ruim, 9 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Se quiser ainda ficar na Série A, precisa fazer a lição de casa, né? E a lição de casa é vencer os jogos, pelo menos tentar empatar os jogos em casa. O Bragantino vem aí com uma excelente campanha, é o terceiro colocado, 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 2025, jogando como visitante, o Bragantino tem 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. O último jogo no Ceará entre eles foi 1-1. Eles têm um histórico equilibrado no Ceará, né? 4 vitórias para Fortaleza, 1 empate e 3 vitórias do Bragantino, mas na terça-feira, esse jogo aqui é sábado, e na terça-feira o Bragantino vai ter que ir até o Rio encarar o Botafogo pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. E aí eu acho que o Fortaleza pode acabar aproveitando esse aqui, e tá na hora do Fortaleza tentar melhorar em casa. Eu vou de Fortaleza nesse jogo aqui. Jogo 3, Sport e Santos. 17ª rodada da Série A. O Sport é o pior da Série A, né? O último não conseguiu vencer ainda. 3 empates, 10 derrotas. Em Recife também não está bem. 2 empates, 4 derrotas. Nesses 6 jogos em casa, em 4 nem gol conseguiu fazer. Tá triste. Esse ano todo, como mandante, o Sport tem 6 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. É muita coisa. Também já é um time que está com um pezinho na Série B. O Santos não muito diferente, né? O 17º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Fora de casa, 2 vitórias, 6 empates. Em 2025, fora da Vila, tem 3 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Os últimos 10 jogos entre eles foi bem equilibrado. 3 vitórias para o Sport, 4 empates, 3 vitórias para o Santos. O último jogo em Recife foi Sport 2, Santos 1. É briga direta, né, para sair lá de baixo. E se o Santos quiser continuar na Série A, não pode perder esse jogo, porque o Sport é um dos times mais fracos que tem. Eu acredito aqui que o Neymar e o pessoal que fica mais chegado ao Neymar, junto com o Neymar, sabe disso. Esse aqui é um jogo importante para ganhar,
tá? E no mínimo eu acho que o Santos não perde. Eu vou fazer meu primeiro duplo aqui nesse jogo. Jogo 4, Botafogo e Corinthians. 17ª rodada da Série A, o Botafogo é o quinto colocado, 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Como mandante, 4 vitórias, 2 empates. Esse ano, como mandante, o Botafogo tem 11 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Em casa, nos 6 jogos da Série A, em 4 não levou gol. Missão difícil para o Corinthians, né? É o 10º colocado, 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Como visitante, só 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas. Em 2025, como visitante, o Corinthians tem 7 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Os últimos 5 jogos no Rio entre Botafogo e Corinthians, 3 vitórias do Botafogo, 2 vitórias do Corinthians. O último no Rio foi Botafogo 2, Corinthians 1, mas o Botafogo no Rio, terça-feira, recebe o Bragantino pela Copa do Brasil. Precisa ir bem, porque depois vai ter que fazer o segundo jogo fora de casa. E o Corinthians na quarta-feira recebe o Palmeiras. Acho que pode até tirar um pé um pouquinho, né? A gente sabe que o Palmeiras é superior ao Corinthians, então não tem por que se preocupar muito com a Copa do Brasil. É tentar ir bem no Brasileirão, creio eu. Tá? E o Botafogo aqui não. O Botafogo vai ter que se esforçar bastante para poder na terça-feira receber o Bragantino. Então acho aqui um joguinho bem difícil, tá? Eu vou de empate no jogo 4. Jogo 5, Mirassol e Vitória. 17ª rodada da Série A, excelente campanha o Mirassol, né? É o 7º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Só um lembrete, quem lembrar lá das primeiras rodadas da Série A, quando o Mirassol entrou na Lotec, eu falei, Mirassol vai brigar e não vai cair esse ano, hein? Mas vamos lá, o 7º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Em Mirassol são 4 vitórias, 2 empates. Esse ano em casa são 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Ainda em casa fez gol em todos os 12 jogos. O Vitória é o 15º colocado, 3 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Fora de Salvador, não venceu, 4 empates, 4 derrotas. Em 2025, como visitante, o Vitória tem 7 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Ao contrário do seu adversário esse ano, na Série A, dos 8 jogos, em 5 não fez gol. Um fez gol em todos os 12 jogos em casa e o outro em 8 jogos fora, em 5 não fez gol. O último jogo em Mirassol foi Mirassol 2, Vitória 0. E eu acho que o Mirassol tem tudo para ganhar esse jogo aqui também e ir lá para a ponta da tabela, hein? Eu vou de Mirassol no jogo 5. Jogo 6, CRB e Novo Horizontino. 19ª rodada da Série B. O CRB é o 11º colocado, 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Em Maceió, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Esse ano todo como mandante são 12 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. No Brasileirão, em 8 jogos, em 5 não levou o gol. Outro time que se fecha bem lá atrás. O Novo Horizontino, outro com uma ótima campanha, é o 3º colocado. Como no ano passado ele está sonhando com a Série A, né? Tem 8 vitórias, 7 empates, só 2 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Esse ano, como visitante, foram 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Sabe que para subir é vencer em casa, né? E no mínimo um empatezinho fora, que é um jogo difícil contra o CRB. São 6 jogos entre eles e nunca empataram. O último jogo foi CRB 0, Novo Horizontino 1. Mas o CRB vai até Minas na quarta-feira enfrentar o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Olha a missão difícil do CRB. Ele sabe que se fizer uma campanha boa no primeiro jogo em Minas, depois tem o jogo de volta em Maceió. Então acho aqui que tem tudo para o Novo Horizontino ganhar esse jogo, mas eu vou de empate, tá? Jogo 7, jogão, Palmeiras e Grêmio, 17ª rodada da Série A. O Palmeiras hoje, terça-feira, é o 4º colocado, 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. No Allianz Parque tem 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em 2025, como mandante, são 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. O Grêmio é o 13º, 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora da sua arena, só 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas. Esse ano, como visitante, são só 4 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. Os últimos 10 jogos entre eles, 6 vitórias do Palmeiras, 3 empates e só 1 vitória do Grêmio. Em São Paulo, desses 10, foram 4 vitórias do Palmeiras e 1 empate. O último jogo foi Palmeiras 1, Grêmio 0. E aí nós temos, né, o Palmeiras na quarta-feira na Arena Corinthians, joga o primeiro jogo da Copa do Brasil.
Mas sabe que se não vencer o Grêmio também, né? Mas sabe que se não vencer o Grêmio, vai começar aí a ficar atrás do líderes, né? E o Grêmio não vem bem. Então o Palmeiras tem tudo para jogar com o time completo, tá? Não dá para facilitar contra o Grêmio. Ganhar esse jogo aqui e depois encarar o Corinthians. Tem time para isso. Não tem por que poupar alguém para enfrentar o Corinthians, né? E o Grêmio é um dos times mais fáceis para ganhar fora de casa. Então Palmeiras seco, um dos favoritos da loteca aqui. Repetindo, né? O Palmeiras se perder aqui, não vencer esse jogo aqui, os outros lá para cima começam a abrir dele. Então eu acho que o Palmeiras vai jogar com tudo. Jogo 8, Coritiba e Amazonas. Coritiba aí brigando para voltar para a Série A, 19ª rodada da Série B, é o segundo colocado, 10 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Em Curitiba são 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 2025 como mandante, 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Em casa tem uma média de 2 gols por jogo em casa, hein? E em 15 jogos, em 2025 como mandante, só em 5 levou gol. Dos 15 jogos que fez esse ano, em 10 jogos não levou nenhum gol. O Amazonas, na outra ponta da tabela, é o último, 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, fora de Manaus, não venceu. 2 empates, 6 derrotas. Esse ano como visitante, 2 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Nos 15 jogos fora esse ano, levou gol em 12. São 2 jogos entre eles, né? E o mandante venceu. Quando foi Curitiba e Amazonas, Curitiba venceu, Amazonas, Curitiba, Amazonas venceu. Em Curitiba foi Coxa 3, Amazonas 1. Eu acho que aqui um dos maiores favoritos da loteca, né? O empatezinho aqui para mim já vai ser uma zebra. Curitiba seco no jogo 8. Jogo 9, Cruzeiro e Ceará, 17ª rodada da Série A. O Cruzeiro hoje é o líder. Terça-feira, 10 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como mandante, não perdeu. 7 vitórias, 1 empate. Esse ano todo como mandante, 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. O ataque do Cruzeiro agora se empolgou, né? E vai pegar o Ceará, que é o 11º, com 5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Fora de casa, 1 vitória só, 2 empates, 4 derrotas. Ceará em 2025 como visitante tem 7 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. São 12 jogos entre Cruzeiro e Ceará, 5 vitórias do Cruzeiro, 5 empates, 2 vitórias do Ceará. Em Minas, desses 12, são 4 vitórias do Cruzeiro e 1 vitória do Ceará. O último jogo em Minas foi Cruzeiro 1, Ceará 0, mas quarta-feira o Cruzeiro recebe o CRB pela Copa do Brasil. Não vejo por que poupar seu time, né? Um time líder da Série A para enfrentar o CRB. Tá? Eu acho que pode ganhar do Ceará e pode ganhar do CRB. Eu vou de Cruzeiro no jogo 9. Jogo 10, São Paulo e Fluminense. 17ª rodada da Série A. São Paulo hoje é o 14º colocado. 3 vitórias, 7 empates, 5 derrotas no Morumbi. 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. No Morumbi esse ano todo são 9 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. O Fluminense é o 8º colocado, 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Ainda como visitante esse ano, o Fluminense tem 11 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Os últimos 10 jogos entre eles, 4 vitórias do São Paulo, 2 empates, 4 vitórias do Fluminense. Desses últimos 10 jogos no Morumbi, foram 3 vitórias do São Paulo e 2 empates. Não perdeu os 5 últimos jogos no Morumbi, hein? O último jogo no Morumbi foi São Paulo 2, Fluminense 1. Mas temos aí a Copa do Brasil. São Paulo na quinta-feira no Morumbi recebe o Atlético Paranaense. O Fluminense na quarta-feira vai até o Beira-Rio enfrentar o Internacional. Acho que o São Paulo aqui vai ter muita preocupação, né? Porque não vai precisar viajar. E o Atlético Paranaense é um time um pouquinho mais fraco. Mas o Fluminense ainda vai ter que ir até o Frio, lá do Frio Gaúcho. E isso aqui talvez o Fluminense possa sim poupar o seu jogador, porque se perder muito feio no Beira-Rio, depois fica difícil o retorno. Então vai tentar segurar lá e até ganhar o jogo. Por isso aqui eu vejo o São Paulo um pouquinho mais favorito, mas não estou gostando do futebol de São Paulo. Eu vou de empate no jogo 10. Jogo 11, Bahia e Juventude, 17ª rodada da Série A. O Bahia hoje é o 6º colocado, excelente campanha, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Jogando em Salvador, 5 vitórias, 2 empates, não perdeu. Esse ano como mandante tem 18 vitórias, 5 empates, só 3 derrotas. Praticamente aí faz gol em todos os jogos em casa.
Pega o Juventude na outra ponta da tabela, 18º colocado. 3 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Fora de Caxias são 6 jogos, 6 derrotas. A campanha do Juventude em 2025 como visitante são 2 vitórias, 1 empate, 9 derrotas. É um péssimo visitante. Nos 6 jogos da Série A só fez 1 gol e levou em média 2 ou 3 gols por jogo. Os últimos 5 jogos em Salvador, 4 vitórias do Bahia e 1 empate. O Juventude nunca venceu o Bahia em Salvador, mas na quarta-feira o Bahia em Salvador recebe o Retrô pela Copa do Brasil. O Bahia está com uma excelente campanha, eu acho que mesmo esse joguinho aqui contra o Retrô da Copa do Brasil não vai fazer o Bahia perder o embalo. E eu vou de Bahia seco no jogo 11. Jogo 12, Internacional e Vasco, 17ª rodada da Série A. O Internacional hoje é o 12º colocado, 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas no Beira-Rio. 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Esse ano todo no Beira-Rio foram 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. É difícil alguém segurar o Inter no Beira-Rio. O Vasco é o 16º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 8 derrotas como visitante. Como visitante, 1 vitória só e 5 derrotas. Em 2025, como visitante, tem 4 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Os últimos 5 jogos no Beira-Rio, 3 vitórias do Inter e 2 vitórias do Vasco. O último jogo no Sul foi Inter 1, Vasco 2. E aí nós temos a Copa do Brasil de novo, né? O Internacional na quarta-feira recebe o Fluminense. E o Vasco na quarta-feira vai até Alagoas enfrentar o CSA. Quer dizer, o Vasco sai do frio, frio gaúcho lá, 10 graus, 5 graus. E vai lá, vai lá enfrentar o CSA em Alagoas com 40 graus. Joguinho difícil. Inter em casa tá indo bem, mas o ataque do Inter não vai bem. Eu vou de empate nesse jogo aqui. Jogo 13, América e Atlético Paranaense, 19ª rodada da Série B. Hoje, terça-feira, o América é o 14º colocado, 6 vitórias, 2 empates, 9 derrotas. Em casa são 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Ainda em casa, em 2025 todo, são 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Mas vem aí de 3 derrotas seguidas o América, né? O Atlético Paranaense é o 9º colocado, 7 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, fora de Curitiba. 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Em 2025, como visitante, o Atlético Paranaense tem 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Os últimos 5 jogos em Minas, 4 vitórias do América e 1 empate. O último jogo foi 2-2. Mas na quinta-feira o Atlético Paranaense vai ter que ir até o Morumbi encarar o São Paulo pela Copa do Brasil. Meu amigo, jogo bem difícil, tá? Vou buscar aqui uma zebra. Eu acho que a América em casa é favorito, mas eu tô vendo o Atlético Paranaense melhorar o seu futebol. Eu vou de Atlético Paranaense nesse jogo aqui. Acho que muita gente vai discordar do meu palpite no jogo 13, tá? Mas a zebra ela aparece, tá? Ela tá aí, a grande surpresa também tá aí. Mas o Atlético Paranaense tem melhorado bastante. Vamos lá. Jogo 14, Atlético Goianiense e Chapecoense, 19ª rodada da Série B. O Atlético Goianiense é o 12º colocado. 5 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Em Goiânia, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Esse ano todo como mandante são 7 vitórias, 8 empates, 3 derrotas. A Chapecoense é a 4ª colocada, 8 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Jogando fora, 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Em 2025 todo como visitante, a Chapecoense tem 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. 8 jogos entre eles, 4 vitórias para o Atlético Paranaense, para o Atlético Goianiense, 3 empates e 1 vitória da Chape. Em Goiânia, o último jogo foi Atlético Goianiense 2, Chapecoense 1. Por falta de verba, eu vou no empate aqui no jogo 14. Pessoal, tá aí o meu joguinho de R$4, tá bom? Mas eu vou melhorar um pouquinho aqui o meu joguinho, principalmente no sábado. Eu vejo aqui o Botafogo e Corinthians, eu acho que o Corinthians pode ganhar esse jogo aqui, sabe? Aquele 1-0 no final do jogo. Eu vou apostar, tá? O Botafogo é favorito, sem dúvida, tá? Mas eu tô procurando aqui uma coisa diferente. Eu vou fazer um duplo aqui no jogo 4. Tá aí meu joguinho de R$8, tá bom? Mas vou melhorar mais um pouquinho no jogo 6, CRB e Novo Horizontino. Talvez o CRB preocupado um pouquinho com a Copa do Brasil. É jogo de vida para eles. Depois vai ter o jogo de volta em casa. Talvez se arrisque um pouquinho perder para o Novo Horizontino e tentar ganhar na Copa do Brasil. Eu vou fazer meu terceiro duplo aqui no jogo 6.
Tá aí meu terceiro duplo, joguinho de R$16, mas vou melhorar mais um pouquinho, tá? No jogo 10, o São Paulo aqui não precisa ir viajar, porque depois vai ter que enfrentar o Atlético Paranaense, e o Fluminense de São Paulo vai ter que ir lá pro frio do Rio Grande do Sul. Pode ser que o Fluminense poupe sim algum outro jogador, eu vou colocar um duplo aqui no São Paulo no jogo 10. Pessoal, tá aí meu joguinho de R$32, tá bom? Uma boa sorte para todo mundo aí, uma ótima semana. Hoje é terça-feira, temos a semana toda aí para analisar alguma mudança. Mas eu acho que esse aqui vai ser o meu jogo mesmo, não vou mudar, talvez só acrescente mais um duplo aí se tiver alguma grande alteração. Uma ótima semana e até semana que vem.